Você tinha parado de fumar, mas sem perceber e mesmo sem entender como ou por que recaiu e fumou um cigarro. E agora? O que fazer? Se você já tentou parar de fumar, é possível e até bem provável que você já tenha passado por essa situação. E a pergunta que fica é: será que eu perdi todo o meu progresso que eu conquistei até aqui? No vídeo de hoje, a gente vai responder a todas essas perguntas, mergulhar profundamente na diferença crucial entre lapso e recaída e aprender como e o que fazer para não perder todo o progresso que já teve na jornada de parar de fumar. Bem-vindo ao canal Vida Sem Cigarro, o seu ambiente de informação, acolhimento e motivação na jornada de parar de fumar. Eu sou Ana Lúcia Girardi, médica pneumologista há 24 anos, ajudando fumantes a alcançar a saúde e a liberdade, parando de fumar sem perder o prazer pela vida. Você já tentou parar de fumar e não conseguiu? Você até para, mas depois de um tempo acaba voltando? Você se sente inseguro, sozinho e acha que nunca vai conseguir? Então, o canal Vida Sem Cigarro é para você. Você já tinha parado de fumar há alguns dias, semanas ou até meses, mas saiu com a turma do escritório para um happy hour, tomou 2 cervejinhas e acabou fumando um cigarro. Ou foi no churrasco da família no domingo, chegando lá encontrou aquele cunhado fumante legal que te ofereceu um cigarro. Ou o seu sobrinho que trouxe um vape com sabor super diferente e raro e acabou fumando. De 10 a 20 segundos, a nicotina chegou no seu cérebro como um foguete da NASA. Pá! Liberação de dopamina. E na sequência, liberação de mais neurotransmissores. Serotonina, endorfina, acetilcolina, GABA, glutamato. Sensação de relaxamento, bem-estar, aquele prazer, alegria, felicidade, atenção, concentração, muito bom. Mas aos poucos, essas sensações incríveis vão se diluindo e dando lugar à culpa por você ter fumado depois de um tempo sem cigarro. E aí você se pergunta: meu Deus, o que foi que eu fiz? Me conta aqui nos comentários se isso já não aconteceu com você. E o grande segredo está exatamente nesse ponto. O que você vai fazer depois de ter fumado esse cigarro, tendo passado algum tempo sem fumar, é o que vai determinar a direção da sua jornada, do seu processo de parar de fumar. Se for só um lapso e você tomou consciência de que foi um erro e deseja parar e entende a importância de parar, você retoma o seu processo e vai numa nova tentativa. Mas se você não consegue retomar e volta ao consumo habitual de cigarros que você estava acostumado antes do processo de parar de fumar, isso configura uma recaída. E aqui é importante a gente entender que as recaídas são um acontecimento normal e até bem comum nos processos de dependência química. E com o cigarro não é diferente, uma vez que o fumante ele é dependente da nicotina, certo? Os estudos documentam que um fumante geralmente consegue parar após algumas tentativas. Não é um processo linear. Vou querer parar de fumar, tomei consciência, tomo as decisões, faço as escolhas, parto para a ação e paro. É um processo cheio de altos e baixos, lapsos e recaídas, acontecimentos, vivências e aprendizados. Mas aqui é importante entender, afinal, qual a diferença entre lapso e recaída? O lapso, ele pode ser entendido como um deslize, como um tropeço, como um incidente depois de parar de fumar. E ele pode ou não levar à recaída, dependendo da resposta a esse evento que fez com que você fumasse. E
aqui, se você entende que foi um vacilo, mas você tem consciência da necessidade de parar e tem o desejo de parar, você retoma normalmente o seu processo e entende essa oportunidade como um aprendizado para perceber quais são os lugares, as pessoas, os momentos, as rotinas, quais são os gatilhos que levam a fumar. Entender o porquê exatamente você fumou nessa situação para tentar promover estratégias de enfrentamento para uma próxima vez que você possa estar exposto a esse mesmo risco. Mas se esses deslizes vão acontecendo com cada vez mais frequência, vão sendo cada vez mais comuns, isso pode levar a uma recaída. E o que é a recaída? A recaída é a retomada do padrão de consumo habitual de uma substância em resposta a estímulos ou fatores estressores, externos e externos. Traduzindo para a nossa situação aqui, a recaída é a retomada do padrão de consumo habitual do número de cigarros que você fumava antes de iniciar o seu processo de parar de fumar. Isso em resposta a estímulos, lugares, pessoas, rotinas ou fatores estressores, sejam eles externos. Aqui um exemplo é a pressão de um grupo. A gente tem a necessidade de pertencimento, de pertencer a um grupo. E muitas vezes, em resposta à pressão desse grupo, para corresponder às expectativas desse grupo, a gente cede a pressões em relação aos nossos comportamentos. Aquele grupo que fala, tá todo mundo fumando, que bobeira, vamos fumar também, todo mundo junto, certo? Ou estímulos, fatores estressores internos. Ou seja, aqui o mais importante são os sintomas de abstinência. A pessoa passa por ansiedade, estresse, irritabilidade, ela tem uma série de sentimentos, uma série de pensamentos que ficam ali na cabeça e muitas vezes ela cede a tudo isso e acaba recaindo. Aqui é importante a gente entender quais são esses estímulos e fatores. Quais são os gatilhos que levaram a fumar? Pessoas, lugares, rotinas, sentimentos, emoções, pensamentos. O que te levou? A recaída, ela nada mais é do que a quebra de uma regra que você se impôs, ou a quebra de um compromisso que você faz com você mesmo em relação a um comportamento que você queira mudar. Né? E é importante dizer aqui também que a maioria das recaídas elas ocorrem horas, dias ou até semanas depois de iniciar o processo de parar de fumar. E o risco ele vai diminuindo conforme o tempo vai passando. Aqui é interessante porque os pacientes têm uma facilidade para se autodenominar ex-fumantes, né? E aqui a gente considera ex-fumante depois de um ano totalmente abstinente, sem fumar. Por quê? Porque a gente sabe que nesse primeiro ano, principalmente nas 12 primeiras semanas, as recaídas são muito comuns e muito frequentes. A recaída é uma experiência riquíssima de aprendizado. E dessa forma ela deve ser muito bem analisada e estudada, porque pode fornecer inúmeras pistas. Uma recaída pode significar um recomeço, o início de uma nova tentativa para parar de fumar. Uma recaída pode significar um pedido de socorro, pode identificar algum trauma, algum medo, o desespero do fumante na jornada de parar de fumar. Pode significar algum aspecto que precise ser trabalhado para que ele possa seguir o seu processo de parar de fumar. Ou a recaída pode significar uma pausa, uma interrupção, um adiamento para parar de fumar. E dessa forma, é um momento para reavaliação do método, do planejamento, dos sentimentos e comportamentos e pensamentos do fumante, se ele está realmente pronto para seguir nessa jornada. E aqui
cabe muito bem uma frase que, por mais clichê que pareça, traduz muito bem esse momento. Não importa o que te aconteceu, mas o que você faz com aquilo que te aconteceu. E dessa forma, é muito importante a maneira como a gente enxerga os nossos erros e como a gente reage a eles. E aqui eu vou abrir meu coração para vocês. Durante muito tempo, eu também enfrentei dificuldades para reagir de uma forma funcional aos meus erros. Quando eu cometi um deslize, eu sempre partia para tudo ou nada. Ou seja, era uma reação muito polarizada, de 8 ou 80. Certo ou errado. O meu lado perfeccionista me levava para esse tudo ou nada. E isso me prejudicou em vários aspectos da minha vida, seja do lado profissional, seja do lado pessoal. Isso é fruto da minha criação. Meu pai não deixava eu usar borracha, porque ele entendia que era a melhor escolha para a minha alfabetização, para o meu processo de ensino e desenvolvimento. Ou seja, ele fez o melhor que ele podia, o que ele achava correto naquele momento. Mas isso me passou a seguinte mensagem, de que eu não podia errar. Ou seja, isso me levou a um perfeccionismo tão exagerado, tão intenso, que acabava o quê? Culminando com uma procrastinação. De tanta necessidade de não errar, não errar, não errar, o que eu fazia? Muitas vezes eu ia retardando, adiando as decisões. E isso me prejudicou em vários aspectos, não preciso nem dizer, né? Essa procrastinação, esse adiamento me fazia muitas vezes no lado profissional não tomar decisões, não tomar ações, não ter comportamentos de enfrentamento que eram importantes, né? E no lado pessoal, por exemplo, impactou diretamente no meu processo de emagrecimento, né? Quando eu cometi o deslize de comer alguma coisa que eu não podia, que não fazia parte da minha dieta, eu não conseguia retomar. Eu acabava voltando para a alimentação habitual que eu tinha antes de iniciar o processo, né? Eu não conseguia retomar. Ou quando conseguia, sempre adiando. Ah, segunda-feira eu começo, ou então, eu vou ter uma festa, um evento, eu preciso entrar numa roupa, entendeu? Isso foi uma coisa que impactou muito a minha vida. E por que eu estou falando isso? Porque isso gerou uma crença em mim, a crença de que eu não podia errar. E se eu não podia errar, ou eu deixava para fazer na última hora, ou eu nem tentava. E aí, aqui eu quero deixar para vocês a mensagem. Olha o quanto é importante a gente identificar as nossas crenças, que são essas verdades absolutas que guiam as nossas decisões, os nossos comportamentos. Olha o quanto é importante a gente identificar essas crenças que limitam as nossas ações, as nossas decisões, as nossas atitudes. E aqui eu quero que vocês pensem na jornada de fumar, de parar de fumar, como uma corrida. O lapso é um tropeço. O corredor tropeça, cai, levanta e continua correndo. Já a recaída, não. Na recaída, ele tropeça, cai, mas ele não tem forças para continuar nessa corrida. Ele resolve abandonar e se preparar para uma próxima oportunidade, para uma próxima corrida. E aqui eu quero lembrar vocês, a jornada de parar de fumar não é uma corrida de 100 metros. Pelo contrário, é uma maratona, é uma prova de resistência. E agora a gente vai responder a pergunta inicial do vídeo. Fumei um cigarro, e agora? O que eu faço? Primeira coisa, não se culpe. A culpa é o seu pior inimigo. Em vez de você ficar se culpando, entenda, aconteceu, se acalma e tenta entender
a frustração vai vir. Por quê? Porque é imediato. Quem já passou por isso pode dizer. Parece que nem bem você fumou o cigarro, aquela sensação boa, ela já rapidamente dá lugar para a culpa, certo? Vem aquela frustração, você se sente mal. Entre em contato com essa frustração, mas não deixe que ela te domine, tá? Ela não pode te dominar. Ou seja, lembra que um lapso não define o seu processo todo, certo? Segundo, analisa o que aconteceu. Peraí, por que eu fumei? Avalia o ambiente, as pessoas, o momento, os seus sentimentos. Por que será que me levou a fumar? Qual foi o gatilho? Entender o gatilho é a chave para você enfrentar novas situações como essa que possam ter acontecido, que você identificou como uma situação de risco. Para quê? Uma próxima vez, quando você passar por uma situação dessa, um lugar, uma pessoa, um sentimento, uma rotina, você identificar e falar: opa, peraí, eu já sei como agir nessa situação. E terceiro, retoma imediatamente o seu processo de parar de fumar, tá? Não é porque você fumou um que você vai fumar 3, 4, 10. Não, 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 não. Fumei um cigarro, ok. Peraí. Pega o fio da meada, volta, foca de novo no seu processo e retoma. Mas é possível, tá, que você não consiga retomar o seu processo de parar de fumar. Possível. E é como a gente já falou, né? Talvez você identifique medos, traumas, situações, você tenha um certo desespero, você identifique alguma coisa que não tá legal, encaixada aí no seu planejamento, no seu processo de parar de fumar. Você perceba alguma rotina que não está permitindo com que você siga nesse processo. E tá tudo bem. Busca ajuda, revê a sua estratégia, entenda que essa recaída é uma oportunidade de aprendizado, que você pode trazer vários elementos dessa recaída como uma experiência positiva para uma próxima oportunidade. Reveja método, planejamento, enfim. Eu sempre falo para os pacientes, você pode, ao longo da jornada, você pode até parar para descansar, só não pode desistir. Entenda isso como uma pausa. E, por último, lembre-se, só recai quem ousou tentar parar de fumar. Ou seja, você só recaiu porque um dia você decidiu que você ia parar. E isso é muito digno, isso é muito louvável. Eu quero deixar uma frase final aqui que eu sempre falo para os pacientes e eu quero que você tome isso como um ensinamento para a sua vida e como um ponto sempre a se considerar. Essa frase é atribuída a Winston Churchill, mas eu não sei se é dele exatamente. Que é: o sucesso é ir de fracasso em fracasso sem perder o entusiasmo. Se você gostou desse vídeo, já deixa aqui o seu like, a sua curtida, se inscreve no canal, ativa as notificações para receber mais conteúdos como esse. Deixa aqui nos comentários a sua visão, a sua experiência, quantas vezes você já tentou, o que foi mais difícil. Os comentários têm sido muito enriquecedores. Eu fico muito feliz de poder responder as dúvidas de vocês, de interagir, de motivar. É isso que faz com que esse canal atinja o objetivo maior, que é trazer valor para vocês que estão aqui, certo? E eu espero vocês no próximo vídeo.